Boa noite a todos os nossos amigos. Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre um pouquinho da nossa história, batendo um papo gostoso, conversando, discutindo o que aconteceu de bom, de útil e de glorioso na nossa história. A nossa história é belíssima. Nós já falamos isso com vocês N vezes. Nossa história é linda. Essa história do Brasil maravilhosa. E a gente conversa, bate papo, discute e traz para nós esse conhecimento. Vejam bem, nós estávamos conversando sobre as guerras da independência. O que será que o Brasil possuía de tão importante? O que será? O que será que essa nossa nação maravilhosa possuía que atraiu os olhares internacionais e é bom que vocês saibam que ainda atrai até os dias de hoje. Mesmo que os olhares em cima da gente são perigosíssimos. Boa noite, Excelência. Meus respeitos. Vamos em frente. Firme e forte aí. Resposta imediata. Aí eu queria continuar, porque na nossa última conversa eu falei sobre protestantes, falei sobre Nicolau de Rand de Oliveira-Gagnon, falei sobre Juan Moritz, que é o João Maurício de Nassau, falei em França Antártica, Companhia das Índias Ocidentais. Pouca gente talvez saiba, muito pouca gente, que o nosso Maurício de Nassau cria no Rio de Janeiro, ocupa a ilha, e essa ilha que ele ocupa, hoje nós temos aqui na Baía de Guanabara, a ilha de Villegagnon. Está lá, quem quiser passear na Baía de Guanabara, está lá. Passeio belíssimo. Até em tempos de pandemia pode ser visitado, você não vai em barca cheia de gente, mas você visita. Não a ilha, mas você conhece, pelo menos de longe, a sua localização geográfica. Ou pode consultar pelo mapa, né? O Nicolau de Rand de Villegagnon cria ali uma fortaleza em homenagem a Coligny, general protestante, que, para quem não sabe, para quem não se lembra, tem ligações com Maurício de Nassau. Então, até coloquei na chamada do vídeo, atentem, Maurício de Nassau, Companhia das Índias Ocidentais, Nicolau de Rand de Villegagnon, França Antártica. Então vocês vejam que o olho clínico para nortear para o Brasil um comércio, desde Cabral já é assim. Não é, Ronaldo? Cabral já se desloca para cá, finalidade econômica. Quando Villegagnon vem para cá, finalidade econômica. Quando Nassau vem para cá, finalidade econômica. Só que o Nassau sabe que aqui no Rio de Janeiro o pau quebra. Aqui tem índio para brigar, bota ele para fora. Aqui tem jesuíta que se alia. Aqui tem como o Anchieta, que se alia para compõe até
o célebre poema A Virgem Maria, que ele guarda 4.000 versos de cabeça, segundo alguns autores. Então você tem toda uma movimentação no Rio que não é simpática. Quem não quiser acreditar nessa dupla aqui, Paulinho e Ronaldo, que não é sertaneja, mas é aqui da região, quem não quiser acreditar, pode muito bem, simplesmente, entrar na internet e verificar quais são os estados do Brasil. Vou repetir. Quais são os estados do Brasil que mais possuem armamentos? Eu estou aqui na minha briga com outro computador aqui para aparecer a nossa imagem, Ronaldo, na internet. Eu sei que estamos porque você já entrou. Mas eu gosto tranquilo de conferir aqui na outra máquina. Então, o olhar do lado de lá do mundo para nós é de que aqui é mina de ouro. Lá eu posso arrumar grana. Rio de Janeiro não, Rio de Janeiro é complicado, a turma lá expulsa, caiu dentro de Villegaignon. Depois da Companhia das Índias Ocidentais, que é em 1630, os franceses voltam ao Rio de Janeiro e são expulsos de novo. Expedição de Klerk, expedição do pirata de Guétrouin, Corso, que era uma norma na época, né? A carta de Corso, a carta para que você roube legalmente. O corsário, carta oficial, corsário francês, corsário alemão, corsário holandês, corsário inglês. Gente, Paulinho, oi. Só uma ajuda. Os espanhóis também não estavam inseridos nessa época? Os espanhóis estavam inseridos mais como roubados do que como roubantes. Mas eles foram expulsos. Eles foram expulsos. Sim, os espanhóis, eles chegam e ocupam a América toda. Essa ocupação espanhola é muito violenta, principalmente no México. O Fernão Cortés faz barbaridades com os astecas, com os habitantes naturais do México. Né? Os astecas, os maias e os incas são os habitantes nossos da América. São os índios, entre aspas, ocupantes da América. Os astecas lá em cima, lá em riba, como dizia o nordestino, lá em riba, lá no trópico lá de cima, no México. Os incas, os maias ali no meio e os incas mais aqui no Peru. Aliás, outro dia vi uma notícia muito triste, que aquela região de Machu Picchu está se decompondo geologicamente, a estrutura está desaparecendo, talvez daqui a pouco a gente não conheça mais aquele tesouro como é hoje. Eu não conheço, Ronaldo, e quero muito conhecer. Deus há de permitir que eu viaje lá para o Peru e ainda conheça aquelas maravilhas. Vocês que aí estão nos ouvindo, questão das pirâmides no Egito, das construções maias por aqui. Essa nossa conversa é para a gente pensar só. Já dizia o nosso saudoso Milor Fernandes que livre pensar é só pensar. Nosso grande brincalhão
Milor Fernandes, dizer livre. Ele colocava lá nas suas colunas, fosse em qualquer revista que ele escrevesse, livre pensar é só pensar. Não precisa, não tem muita dificuldade. É só você olhar lá o negócio daquela pirâmide lá no Egito, aquelas pirâmides, aí ver aqueles templos maias, astecas, incas. Você começa a ver que essas culturas têm uma informação técnica de construções diferenciada do resto do mundo. Eles são diferenciados. E nós temos que olhá-los com esse olhar diferenciado. E vocês mais novos, não se deixem levar pela ignorância, não. Eu já expliquei que ignorância é aquele que ignora, é aquele que não tem conhecimento. Caiam dentro, estudem, conversem. O nosso Maurício de Nassau tem noções humanistas cedo, parente do general Colli, que o nosso Diran de Villegagnon construiria um forte aqui no Rio de Janeiro. Quando vocês estudarem os estados mais armados do Brasil, vocês sabem qual é o estado que mais tem, pela Marinha, aparelhato bélico, pelo Exército, pela Aeronáutica ainda é mais dividido, porque a Aeronáutica hoje está dividida em alas, ala 8, ala 3, a Aeronáutica dividiu. Você serviu na Aeronáutica, né, Ronaldo? Não, Exército. Não, né? Foi no Exército? Exército. Outro dia eu estava conversando com um amigo da Aeronáutica, ele conversando comigo que mudou a estrutura toda, são as alas hoje. A exceção da Aeronáutica, que não centraliza no Rio de Janeiro, mas que tem um forte contingente de armamento no Rio de Janeiro, as outras duas forças armadas elegem o Rio como seu forte. Quer dizer, hoje o Rio de Janeiro não é mais capital da República, o Rio de Janeiro não cedia mais o governo federal e continua com um aparato bélico invejável, que deveria estar descentralizado, né? Ele devia estar espalhado pelo Brasil todo e não focado aqui no Rio de Janeiro. Em termos bélicos, nós somos fortes. Naquela época já o éramos. Os franceses aqui no Rio de Janeiro, a turma bota para fora no cascudo. E de Guétrouin, depois estudem. Ele exige do Rio de Janeiro uma indenização para ele poder sair do Rio. O negócio não é brincadeira não, gente. Hoje você escuta falar aí em problema de milícia na televisão, em problema de tráfico, etc. O pau sempre quebrou. Não dá para contar historinha bonitinha. Ah, no Brasil nunca teve revolução, no Brasil nunca teve... Mentira! Falta de estudo, falta de conhecimento. Precisamos ter. E olhar os nossos antepassados com todo o respeito que eles merecem. Vocês escutam aí, volta e meia, alguém falando mal na televisão. Outro dia eu conversei sobre um mestre... Conversei não, assisti no canal History, que é um canal americano, voltado principalmente para os Estados Unidos, um brasileiro acabando com Santos Dumont, Ronaldo. Acaba com Santos Dumont, diz que Santos Dumont foi um empinador de papagaio, empinador de pipa. Tem uma piada naquela escolinha do professor Raimundo, eu cito muito. Vocês vão dizer que é minha literatura. Também é a minha literatura. Aquele grupo que Chico Anísio reúne ali são renomados artistas cômicos do Brasil que nunca mais serão reunidos. E era bom que vocês vissem a biografia de cada um. Só tem fera ali. Zé Vasconcelos, que chega mais ou menos no final, Zé Vasconcelos faz Eu Sou Espetáculo em Portugal, com sotaque português.
faz a apresentação de Eu Sou Espetáculo na França falando francês. Eu não estou falando de piadista brincadeira, não. Estou falando de coisa séria. Aquele grupo ali que conversa, que brinca, que eu respeito muito. O Chico Anísio tem um episódio lá na escolinha que ele diz assim, que Santos Dumont não voou a 3 metros do chão, não. Piada da época, né? Porque isso qualquer motorista de lotação e táxi faz. Voar a 3 metros, qualquer motorista de táxi e lotação faz no Rio de Janeiro. Piadinha que ele faz da época. Então ali eu não tenho um indivíduo que brinca só, não. Ele constrói conhecimento também. Vocês vão ver que o Chico Anísio é um cara que ele brinca, faz a pergunta, e ou ele pede ao filho para complementar a pergunta da besteira que o outro diz, né? E fica aquela piadinha célebre. Eu queria ter um filho assim e tal. Bem lembrado, né, Ronaldo? E o Chico Anísio também é aquele camarada que complementa, ele dá a resposta quando alguém não responde corretamente. E numa então, época, nós estamos falando de épocas, lá se vão 30 anos, 30 ou 40 anos por aí. Tem escolinha do professor, tem escolinha, acho que do tempo do Sarney, perfeito, do Collor, do Fernando Henrique. Do Fernando Henrique. Nós temos o deputado Justo Veríssimo, que ali ele faz uma belíssima sátira em cima da politicagem que se faz. Ele é formidável, só para entender o que ele está falando ali. Matar tudo quanto é pobre, pobre tem que ficar no paredão e matar tudo quanto é pobre. E vamos levando. De terra, né? De terra para o pobre. 7 palmos e terra nele. É isso aí. E ali não há, ali é uma brincadeira, é uma sátira, mas existem observações seríssimas embutidas. Porque caso o garotão de hoje não se ligue, a comicidade, a sátira, sempre passaram ao largo nas ditaduras. Passaram ao largo, não sei se eu me expressei errado. Sempre passaram dentro da ditadura, nunca passaram fora, nunca passaram ao largo, perdoe. Sempre passaram dentro. Então as piadas têm alto teor político, alto conteúdo de crítica, e se expunham. Quando você vai à Revolução Francesa, nós estamos falando aqui de guerras da independência, quando você vai à Revolução Francesa, você vê lá um Voltaire, que é um cara altamente brincalhão. Brinca o tempo todo. Hoje, ao contrário do que se diz, isso é outro assunto, quando a gente discutir lá a queda da Bastilha e tudo, disse que Voltaire escrevia lá uns panfletos debochando de Luís XVI, debochando do sistema. Por quê? Porque ele era preso, levado para a Bastilha, e na Bastilha ele tinha direito a uma graninha, ele ganhava um dinheirinho, quer dizer, para quem está aborrecido aí, já tinha um auxílio reclusão. Já tinha um auxílio reclusão lá naquela época. E comida. Vida dificílima, não tinha pão, não tinha açúcar. A vida dificílima na França, o Voltaire fazia lá umas brincadeiras para ver se a polícia política prendia, levava ele para a Bastilha, porque lá ele ganhava um dinheirinho e ainda podia se alimentar. A história precisa ser olhada direitinho. Você não pode escutar... Oi? Eu queria só lembrar, porque nós falamos da França, e a história, por mais que muitos não aceitam, isso é o meu pensamento, e o seu também, que é o que nós estamos tentando mostrar, essa ligação, interligação no mundo com as histórias de épocas que vão sendo permeadas ao longo dos tempos
de formas adequando às suas épocas, mas que estão interligadas. Não adianta fugirmos disso. Nós temos aqui, eu estava querendo falar já há algum tempo, que não pode passar despercebido da história, que é a noite de São Bartolomeu, entendeu, Paulinho? Que foi um palmo também do protestantismo na época. Olha, não foi brincadeira, não. As pessoas acharem que foi só uma coisa isolada, ela saiu dali da noite de São Bartolomeu e foi repercutir no mundo todo. Então não é achar que é uma coisa isolada que foi só na França. Não, ela repercute no mundo todo. É preciso deixar isso claro, né, para o nosso Vocês vejam, esse resquício de você criticar a opinião do inimigo, vou dar aqui um conselho para vocês que eu li e me perdoe. Por favor, velho tem direito de escorregar. Eu não estou lembrando, eu não vou parar aqui a nossa conversa para consultar na internet. Mas alguém diz que quando você fica irritado, aborrecidíssimo, quando alguém defende uma ideia contrária à sua, se você fica aborrecido, é porque você não acredita muito na sua. Você não tem muita firmeza no que você está afirmando. Eu não lembro quem é o autor. Na próxima que a gente fizer, a gente consulta, acha, e eu já venho anotado, como bom velhinho, já venho anotado para eu não esquecer. Dissera isso. E que eu achei muito sensato. Se o cara fica doido quando você contesta a ideia contrária dele, é porque você não está bem. E são dois momentos. E são dois momentos. O primeiro, da discussão nas ideias, é válida, como nós estamos fazendo aqui. Vamos discutir as ideias, a história, os fatos, etc. Mas não jogar o lado pessoal, e se falar do lado pessoal, da opinião pessoal, que ela seja clara e objetiva na sua opinião pessoal de visão, que isso é natural. Agora, se eu levo para o personalismo, eu começo a discutir com você, e aí entra o que você está acabando de falar nessa frase, eu discuto porque eu quero debater o que eu, de repente, nem estou acreditando mais no que eu penso que confio, o que eu acredito. Então, outro aspecto é a história de fato. Ou seja, ou eu estudei, pesquisei, tenho minhas dúvidas e vou buscar discernir melhor a minha dúvida em relação à pesquisa, porque a história também é pesquisa, a história também é um momento de científico, que você vai voltar, pesquisar, para poder comprovar. Então, Paulinho, essa transmissão, essa nossa live, ela é tão importante porque vem trazer, de repente, à tona alguns aspectos, como você falou de Santos Dumont, já falou tantas outras coisas, vamos botar o Santos Dumont, que falam tanta aberração. Eu vou repetir o que eu falei com você. Para mim, não é porque desconhece, não. É porque quer levar a história a seu bel prazer. Olha, não é porque eu desrespeito ou não respeito. Nós estamos falando aqui de fatos. Não estamos aqui retratando opiniões particulares minhas ou sua, mas fazendo colocações em relação a fatos que distorcem ao longo do tempo e ficamos, às vezes, à mercê de um estrago enorme. Por quê? Lança-se uma coisa e, para depois desmistificar, Paulinho, dá trabalho. Desmistificar, às vezes, o que se coloca não é fácil. Então, demanda todo um carinho, um aspecto histórico, de levar não a minha verdade, não a sua verdade, mas a verdade dos fatos ali inseridos. O pessoal aí que trabalha em CIEP, ou que estuda em CIEP, ou tem acesso a alguma biblioteca de CIEP, na relação de obras
que o Darcy Ribeiro coloca à disposição nas bibliotecas dos CIEPs, há uma coleção que junta dois grandes nomes do mundo. Essa coleção junta o Will Durant com os maiores historiadores, na opinião dele. Ele exclui Jesus como grande pensador, por causa desse cunho religioso de Jesus, esse cunho místico de Jesus. Ele exclui, mostra que é uma das maiores narrações da história como pensador, mas ele exclui por causa da religiosidade. E coloca os grandes pensadores, como ele acha, e o grande pensador para ele é nada mais nada menos do que o pai do humanismo chinês, que é Confúcio. Ele coloca nessa obra. E o outro conjunto da coleção é a História da Filosofia, que agora chegou ao Brasil em português. Chegou para nós em português. O Darcy Ribeiro pediu lá atrás, foi feito especificamente para os CIEPs à época, e agora chegou em português. Os exemplares que eu possuo são 2 volumes em espanhol. O que acontece de interessante? Na abertura, Ronaldo, o Bertrand Russell diz assim: muita gente quer discutir filosofia e ficam buscando definições de filosofia. Eu vou dar a vocês a minha. Isso é de Bertrand Russell. É claro que outros mais modernos deram outras definições, etc. Me perdoe, eu continuo com essa turma lá de trás que define com uma claridade para todos. Ele diz assim: existe uma pregação litúrgica de verdades incontestáveis. São as normas religiosas. Isso existiu, foi assim que aconteceu, e eu tenho que aceitar, porque isso é dogma. Isso é dogma religioso, e eu tenho que aceitar. Quem está falando não é o Paulinho Leopoldo, quem está falando é o senhor Bertrand Russell. E ele diz: de outro lado está a ciência doida para, ora, comprovar ou, ora, destruir os dogmas. Então, olha, isso aqui realmente aconteceu, não, isso aqui é ficção, isso aqui não dá para engolir. Então fica o dogma, que é a pregação religiosa, e do outro lado fica a ciência discutindo esses dogmas e comprovando-os ou não. Nesse meio, há uma terra de ninguém sujeita a ataques de todos os lados. Essa terra de ninguém é a filosofia. Que tal, Ronaldo? Que definição belíssima, né? E que você pode dar essa definição para criança de 6ª série, 7ª, 8ª, 1º ano. Tranquilo. Ó, aqui está Adão e Eva. Aqui está a ciência para tentar comprovar se Adão e Eva realmente povoaram o planeta. Não povoaram, isso é um dogma. Nesse meio aí, qualquer um, o Ronaldo, o Paulinho, o Geraldo que está aí nos assistindo, a Michele, a Deise, essa turma gostosa que nos honra, prestando atenção no que a gente fala, podem filosofar à vontade. Isso eu concordo, sem que nós tenhamos o direito intelectual, o direito de respeito, de ignorarmos as suas opiniões. Sim. Nós não temos esse direito de ignorar as opiniões. E temos que pautar a nossa jornada
dessa forma. Eu penso como Bertrand Russell. Pode ser que tenha alguém que pense diferente. Não, tem que ser no tapa mesmo. É o que eu penso e acabou, e ninguém tem que pensar diferente. Colocar. Você me fez lembrar, quando você estava falando, eu coloquei aqui e anotei, a alegoria da caverna de Platão. É bem notório essa alegoria de. Tá aí, clara, a caverninha, nós estamos dentro da caverna. Me desculpe, mas nós estamos na caverna. Hoje, essa caverna hoje ela é diferente. Olha que nós falamos da história adequando às suas épocas. A alegoria da caverna. A turma que não enxerga, só enxerga as sombras projetadas por aqueles seres de fora da caverna, está na terra de ninguém, cria o que quiser. Ah, isso aí são seres extraterrenos, são monstros. Né? Cria o que quiser. Está aí a teoria da terra plana, está aí a dificuldade de colocar os marinheiros dentro dos navios. Tá, meus jovens, por favor, não estamos aqui em momento algum plantando verdades absolutas para vocês. É um papo para quem gosta de raciocinar, para quem gosta de pensar. Essa é a nossa finalidade. Maurício de Nassau, até hoje, lá no Recife, as pessoas se lembram bem do que ele fez de bom no Recife. Era um humanista. E o que é o humanismo? É aquilo que vem depois do teocentrismo. É a valorização do ser humano. E nós temos que valorizar, por favor. Eu li essa semana a fábula de dinheiro que a Inglaterra vai investir na cultura. Para que a cultura não quebre. Como é que a Inglaterra vai ficar sem a cultura? A Inglaterra que tem toda uma história pautada em cima disso. Como é que a Alemanha, a Áustria, a França vão dar adeus à cultura? A Rússia, a Polônia. Você tem uma série de compositores, de autores que deixaram sua obra para todo sempre. As obras são imortais. A grana que a Inglaterra está pensando em cultura é sensacional. Outros governantes não estão nem aí para a cultura, porque a cultura não fala com eles. Não há a menor empatia entre a cultura e eles. Não são humanistas. É isso aí. Perante a história, esses seres não são humanistas. Eles não estão dentro da valorização do homem. Se vocês conhecerem a história, vocês verão facilmente, num olhar rápido, de que lado as pessoas estão. E como se queima quem está tentando levar e resgatar a parte humana. Você estava falando aí, eu viajei agora lá para Alexandria, naquela queima de acervos culturais da grande biblioteca de Alexandria. Paulinho, dá para mensurarmos aquele acervo sendo queimado? Manuscrito. Dá para imaginar. Aí, a época, posteriormente, vem os copistas. Isso aí. Copiavam as obras literárias para encher outros museus e outras bibliotecas. Tinham grandes bibliotecas que tinham 50 livros. Rapaz, quem possuía 50 livros no seu acervo era um gênio. Podia consultar 50 livros.
porque eles eram manuscritos. É E importantíssimo que vocês, jovens de todas as idades que estão nos escutando, vou repetir, jovens de todas as idades que estão nos escutando, é preciso que vocês reflitam sobre essas palavras. 50 livrinhos. Era um gênio. Humberto Eco, se não me falha a memória, quando ele escreve O Nome da Rosa, ele mostra os copistas. Eu estou no mesmo raciocínio do Ronaldo, hein? Ele mostra os copistas e verifica a questão ali perigosa entre os copistas, mudando os textos. Eles estão à procura de um tratado sobre o riso que Aristóteles teria escrito. E como é que essa biblioteca termina? Igual a de Alexandria, na Idade Média. Incêndio. É uma ficção? É uma ficção. Mas a ficção muitas vezes retrata as realidades. E hoje nós estamos vendo o incêndio aqui do Museu Nacional, nós estamos vendo em outros museus pelo mundo, outros incêndios no Brasil que vocês talvez não estejam ligados, que as pessoas não estejam preocupadas com esses incêndios. Quando um museu pega fogo, aquilo que foi embora, foi embora. Hoje nós ainda temos a chance de ter aquilo guardado virtualmente, mas que não é a mesma coisa. Mas você tem a informação, pelo menos. Naquela época você não tem mais. Perdeu, perdeu. São danos para a humanidade. É nesse clima, meus amigos. Por quê, Paulinho? Mas por quê que eu não tenho como comprovar? Olha a palavrinha aí. Comprovar. Aí voltamos lá na escolinha daquele personagem, gravou, fotografou, porque apagou, queimou, então acabou, não tem mais. Qual o interesse disso? Por quê? Exatamente. Nós vamos lembrar as religiões católicas, a religião católica e a religião protestante. Vocês deem uma lida para vocês conhecerem John Wycliffe, né? John Hus. Vocês vão verificar N personagens da Inquisição protestante que foram torturadores, matavam os inimigos, utilizavam essa tática, bota fogo, destrói. Por quê? Porque eu tenho que impor a minha ideia pela força. Da mesma forma que você encontra na Igreja Católica também. Não estou falando mal de religião, por favor. Não, é história. Entendam que eu estou só contando fato histórico. História. Invadirem a casa de vocês. Ah, esse livro não pode estar aqui dentro, você está preso, você vai morrer porque esse livro está proibido. Quantas vezes se viveu isso na humanidade? Há pouco tempo atrás, no período militar, nós vivemos isso. Ai de alguém que tivesse um livro dito comunista dentro da sua casa. Prisão. Isso não pode acontecer, meus amigos. Nós temos que, como dizem os maçons, nós temos que ser livres e de bons costumes. É bom costume respeitar a opinião do meu adversário. Estudem lá o grande Torquemada na Espanha, as loucuras que Torquemada faz pela sua profissão de fé na Espanha. Nossa Senhora. A Espanha queima livros, olha só, isso vai tão longe. A Espanha queima livros até de Kardec, pensador francês. A França queima livros de Kardec. Quer dizer, você entra num discurso de não respeitar a opinião
Não é do inimigo, não. A opinião de outro pensador. Não estou defendendo fé religiosa nenhuma. Estou simplesmente dizendo que nós não podemos destruir simplesmente botando fogo, ou prendendo ou matando quem professa ideia diferente. Olha, nós temos três momentos na história: Leonardo da Vinci, Galileu Galilei e Nostradamus, que passaram a perrengue, que eram homens de visão de futuro, que a história retrata também. A sepultura de Nostradamus, você visita hoje. O cemitério de Père-Lachaise, em Paris, a pequena cadeira, o cemitério hoje você visita todo pela internet. Aí você vai, eu quero visitar a sepultura de Allan Kardec, está lá. A Nostradamus, está lá. Sepultura de Émile Zola, está lá. Bacana. Eu adoro isso, gente, vocês me perdoem. Estou com 71 anos, adoro tecnologia. Cada vez que pinta a novidade, pois deixa eu ver como é que é e tal. Às vezes eu não realizo logo porque não tenho tempo, mas adoro tecnologia. Eu tenho que embarcar. Vocês vejam o que é tecnologia. Conta-se que numa determinada nação que um regime militar tomou conta, nomearam uma autoridade militar para uma estação de TV. E a autoridade que lá chegou disse, olha, nós não temos dinheiro para nada. Então nós vamos modificar esse negócio de reportagem. Vocês façam o levantamento da reportagem, é sobre o Ronaldo. Aí ele conversando com a equipe de jornalismo. Aí vocês pegam o Ronaldo, tem um fato sobre o Ronaldo. Bota uma foto do Ronaldo e alguém em off vai lendo tudo sobre a reportagem do Ronaldo. E a foto do Ronaldo está lá, do fato, do local, etc. Aí diz que um membro da equipe disse assim, parabéns, o senhor acaba de desinventar a televisão. Porque a televisão é movimento. Você vai botar uma imagem estática, você desinventou a televisão. E isso acontece nos regimes ditatoriais de direita e de esquerda. É extrema, eu estou fora. É minha opinião, é o meu pensar. É extrema, estou fora. Seja ela qual for. Eu tenho que jogar, eu tenho que ser igual o Mané Garrincha, que a maioria de vocês aí não viu jogar, só em algumas imagens de TV. Ronaldo e eu tivemos o privilégio de vê-lo em campo. Eu ia ver Botafogo e Bangu só para ver o Garrincha, eu sou flamenguista. Pagava ingresso no Maracanã só para ver o Garrincha jogando. O Garrincha, estou falando por quê? O Garrincha chutava com as duas. Pelé chutava com as duas. Petkovic chutava com as duas, igualdade de condição. O que isso significa? Você conhece os dois lados da medalha. Você conhece os dois enfoques. Eu estou dando uma imagem para poder explicar como eu penso. Você conhecer os dois lados. Não, eu só vou chutar com a esquerda. Então você vai ser lateral esquerda. Você vai ser ponta esquerda. Ah, eu só chuto com a direita. Então você vai ser lateral direito, vai jogar no meio de campo, né? Vai ser ponta direita. Vai avançar sempre para a esquerda, porque na hora que você receber uma bola, você está vindo pela esquerda, recebe a bola, você vai fazer o que com ela se você não tem a perna esquerda? E está do lado esquerdo?
Essas comparações, gente, eu faço sempre, porque a gente tem que fazer adaptações ao que nós estamos conversando. E tem que ser uma coisa simples que todo mundo entenda. É extrema, é só uma ótica. Se é para enxergar com um olho só, deixa com o Luiz Vaz de Camões. Ele, com um olho só, enxergava mais do que todo mundo na época. Se é para ter uma ótica só, não dá para conversar. Porque ele só tem aquela ótica, ele vai para lá, deixa. Por favor. Nossa Senhora, 45 minutos, Ronaldo. Isso aí. Eu quero entrar no assunto e não entro. Eu vou fazer uma pausa aqui, que hoje nós vamos começar a falar menos. Um senhor chamado Ronaldo Gomes puxou a minha orelha e disse assim, nós temos que diminuir. É muito tempo, vamos adequar o horário, tá? Então vamos adequar. Só para vocês terem uma ideia. Nova Iguaçu tem uma fazenda de 1875. Em 1880, eu já estava naquela época na decadência, lá não era mais a sede de nada, a sede econômica já tinha vindo para cá, oficialmente não. Oficialmente só vem para cá em 91, né? Em 1891. Mas a fazenda lá é de 1875. Você viu só, em 1891, a sede da região já não é mais lá, porque já foi construída em 58 a ferrovia, que levou vários nomes, Central do Brasil. Até tanto nome que eu estou até confuso. A nossa estrada de ferro Dom Pedro II. Vamos tratar pelo primeiro nome. A nossa estrada de ferro Dom Pedro II, estou conversando com vocês aqui de frente para ela. Muito bem. O centro econômico veio para cá. E a nossa Vila de Iguaçu já não tinha mais essa pujança que nós não verificamos hoje nas obras. A gente anda e procura achar aquela vila com aquelas obras e não encontra mais. E também já foi quando estava definhando, 1875. Muito bem, então Nova Iguaçu sempre achou por bem de transformar aquilo lá num marco histórico. E ontem eu não pude ir. Ontem veio o Cláudio Prado Melo, que tem feito uma gestão belíssima à frente da Secretaria de Cultura do Estado. O nosso amigo Marcos Monteiro, que também, quando passou por essas outras funções, também fez um trabalho belíssimo. E ontem eles lançaram o início de reformas daquele prédio. Principalmente da senzala e da casa que juntava o que tinha de colheita, que fazia aguardente outrora. Então, aquela casa de produção, naquele chão lá de baixo, onde se secava o café, etc. A nossa região aqui é conhecida por cana, café e laranja, que é uma obra imortal do nosso querido Valdir Pereira. Não esqueçam esse nome, professor Valdir Pereira. É o cara que vem das Alagoas para cá e dá um empurrão nessa questão da história da nossa região. Escreve vários livros, alguns hoje difíceis de serem encontrados. Quando eu fui secretário de Cultura, Esporte e Lazer, eu editei A Mudança da Vila, que trata exatamente disso, a mudança da vila de lá para cá, como a vila nasceu, etc. Então, ontem foi lançado esse projeto. É claro, houve alguma proximidade de pessoas, etc., mas foi um fato cultural belíssimo, porque quem narra as características da fazenda não é nada mais, nada menos do que Carlos Drummond de Andrade. Ele é que narra como a decoração da fazenda, principalmente as salas que eu tive o privilégio de conhecer nos anos 50
e início dos anos 60, que é a sala de música à direita, que é a sala de visitas, e a capela à esquerda de quem entrava. Essas fotos existem na internet para que vocês pesquisem. E ontem foi feito esse trabalho. Meus parabéns ao Marco Monteiro, é um entusiasta, agora alinhou com Cláudio Prado, que é outro entusiasta, que está na Secretaria de Cultura do nosso estado, e no momento que o nosso patrimônio está sendo dilapidado. Aqueles monumentos que estão ali no centro do Rio, a turma está levando tudo. Placa comemorativa de bronze, a turma tira e leva. O nosso marco aqui do centenário de Nova Iguaçu, ali colocado por Arruda Negreiros, Sebastião de Arruda Negreiros, paulista, já foi tudo, já roubaram todas as placas comemorativas. Então, é um momento que vocês, por favor, mais jovens, nos ajudem a manter essa história brasileira viva. Nos ajudem, por favor. A nossa história tem que ser mantida, tem que ser discutida para que ela não pereça e caia no esquecimento. Eu quero deixar uma observação que você está colocando, porque... Aliás, eu quero te pedir um favor, Ronaldo. Já coloca a observação. Não, você usa o tempo que você quiser, mas já é para a gente terminar. Porque quando nós fazemos a nossa faculdade, nós temos as horas de atividades complementares que precisam ser conduzidas através dessas pesquisas, e as visitas principais que nós temos aos museus e a parte cultural é tão importante. E isso que você acabou de falar só vem ratificar essa importância. Então, achar que a cultura deve ser exterminada, queimar, não existe, isso é saudosismo desses dois que estão falando aí, não é por aí, não. Nós precisamos manter as nossas referências para que lá na frente, quando estivermos estudando, fazendo nossa formação, nossas horas de atividades complementares sejam enriquecidas através dessas pesquisas, de visitas culturais, que nos traz belíssimas viagens à história das nossas origens. O meu abraço, meu carinho a todos vocês, hein? Quando eu concluía meu curso de Direito, acho que eu já falei isso aqui, não me lembro, eu tinha uma colega de turma que estava grávida, e nós tínhamos que fazer essas visitas. E uma das visitas, das horas, era de visitas a presídios. E ali no centro do Rio de Janeiro nós tínhamos o presídio da Frei Caneca. E lá nós fomos visitar. Éramos 4 visitando, entrevistando presos, etc., vendo documentação a que nós tínhamos acesso como estagiários de direito e tal. Aí ficamos lá, de repente tocou um alarme, rapaz. Aí o indivíduo que estava conosco saiu rapidamente e voltou e vocês têm que ir e tal, nós tivemos um problema aí no setor tal, nós vamos parar toda a atividade aqui dentro e tal, muito obrigado, aí nós saímos. Aí essa nossa amiga no carro, na volta, essa nossa colega, era uma ex-aluna que depois foi minha colega na faculdade. Ela disse assim, que problema, né? Aquele problema, ainda bem que o funcionário lá do presídio estava com a gente. Eu falei, que funcionário? Eu falei, aquele senhor, aí disse o nome do senhor, que estava conosco. Não, todos aqueles que estavam conosco eram detentos, todos presos. Aí não tinha um funcionário. Nós fomos atendidos só por preso. Rapaz, ela começou a passar mal no carro. Só para vocês terem uma ideia de como a banda toca. É cultura. Havia um funcionário do antigo DESIP, hoje CEAP, que estava conosco, e a gente riu muito dela, porque ela ficou apavorada ao saber que ficou ali sendo atendida por presos.
E aí? Nós sabíamos, ela não. E propositadamente não comentamos. Bom, meus queridos amigos, Ronaldo. Como eu disse, paz e saúde a todos, que Jesus os abençoe e gratidão a vocês. Extrapolamos um pouquinho o tema, mas prometemos que vamos manter um padrão mais objetivo para vocês. Mas os assuntos puxam uma coisa, puxa a outra. Um beijo para vocês no coração e abençoe a todos, Jesus. Um grande abraço a todos. Que Jesus os abençoe. Nosso abraço à professora Dulce, professora do Colégio Leopoldo. Viu nesse período curto a sua família encolher em 4 pessoas, 3 de Covid. Hoje foi o sepultamento de uma, não de Covid. Nosso abraço amigo e sincero a você, professora Dulce, e a todos aqueles que vivem e vêm vivendo o mesmo drama. Oremos por esse momento, vibremos com fé nesse momento, solidários a todos aqueles que estão atravessando esse momento difícil. Essa aqui é a nossa contribuição, pequena, mínima, para que nós possamos ajudar a atravessar esse momento conversando com vocês. É o principal motivo de estarmos aqui, Ronaldo e eu, batendo esse papo com vocês. Um grande abraço para todos. Jesus os abençoe, ilumine e guarde. E até amanhã com mais um Reflexões. Desculpe, não agradeci os que estão aí. Perdoem, agradecemos amanhã. Perdoem, por favor. Fiquem com Deus. Uma boa noite.